Olá pessoal, vou falar para vocês sobre o plano inclinado. Qual que vai ser a ideia? Vai ser uma rampa inclinada um certo ângulo alfa e eu vou ter um objeto aqui sobre essa rampa. Para facilitar, eu vou desconsiderar o atrito. Então vou ter apenas duas forças aplicadas aqui, o peso e a normal. Como que ficaria cada uma delas? O peso sempre na vertical e para baixo e a normal sempre fazendo 90 graus com apoio e oposta à tentativa de penetração. Bom, com essas forças desenhadas dessa maneira, fica um pouco difícil de trabalhar. Por isso que uma das maneiras de resolver sistemas desse tipo é decompondo, entre aspas, quebrando o peso em duas componentes. Uma componente que vai estar na direção tangencial, que é a mesma direção do plano, e uma direção chamada de direção normal, que vai fazer 90 graus com o plano. Então vamos decompor o peso nessas duas direções, sempre projetando nas direções fazendo 90 graus, aqui, e aí pronto, criamos duas componentes. Então, entre aspas, eu quebrei o peso em dois pedacinhos. Um pedacinho, uma componente chamada de peso tangencial, que é uma componente do peso que está na direção tangencial, e um outro pedacinho, uma outra componente chamada de peso normal, que é a componente do peso que está na direção normal. Então, a partir de agora, eu deixo de usar o peso e vou usar apenas as suas componentes. Então, uma vez que eu decompus, uma vez que eu quebrei o peso, eu deixo de usar o peso e vou usar apenas as suas componentes. Bom, e agora como que eu vou saber o valor dessas componentes? O que vocês precisam perceber? Beta é o ângulo entre a vertical e o plano. Mas o peso está na vertical. E o PT, aqui o peso tangencial, está na direção do plano. Então pensa assim, se beta é o ângulo entre vertical e plano, aqui ó, também vai ser beta, porque aqui é vertical e aqui está na mesma direção do plano. Bom, aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus. Bom, se aqui é beta, se aqui é 90 graus, aqui só pode ser o alfa. Bom, sabendo o alfa, sabendo que aqui é o alfa, eu vou conseguir por trigonometria descobrir quanto vale a componente PT, que é o peso tangencial, e quanto vale a componente PN, que é o peso normal, em função do alfa, que é a inclinação. Para isso basta usar trigonometria. Seno de alfa é cateto oposto, que é o PT, pela hipotenusa, que é o P. Então PT é P seno de alfa. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é o PN, sobre a hipotenusa, que é o P. Então PN é P cosseno de alfa. Eu deixei tudo em função de alfa, porque o alfa é a inclinação, que é o que geralmente aparece.